Olá pessoal, boa tarde. Espero que vocês tenham realizado uma boa prova, tá? A prova vai fazer a correção com vocês agora. Só prestem atenção. As questões que estiverem repetidas entre o primeiro A, B e C, eu não vou nem citar, tá bom? Eu vou dizer, olha, número 3, ok, número 4. Então prestem atenção nessa primeira correção, que aí vocês vão identificando quais que caíram nas provas de vocês, ok? Então, a primeira questão da prova do primeiro A, ela tinha um texto, né, sobre a população mundial e o que ela falava? Aponte ao menos 3 problemas relacionados à dinâmica do espaço urbano das megacidades em países menos desenvolvidos. Então, quem prestou atenção ali no textinho e prestou atenção lá naquele PowerPoint que nós conversamos sobre as megacidades, sobre os grandes problemas das megacidades, não vai ter problema em identificar essa questão, né? Então, saneamento básico será um problema, e já é um problema, por exemplo, em Lagos, na Nigéria, Mumbai. Então, a habitação, nós tivemos um número muito grande de favelização mostrado nessas grandes cidades. Mobilidade urbana, que tem relação com o transporte público, né? Que a gente falou sobre São Paulo, Cidade do México. Demos alguns exemplos de cidades que funcionam, mas aqui era só colocar os problemas mesmo, tá? Saneamento básico, água potável, transporte público na mobilidade urbana, trabalho informal. Então havia uma série de problemas que era só citar os problemas dessas megacidades no futuro, que vocês já estariam acertando essa questão. Na questão número 3, ainda da prova do primeiro A, tinha lá um texto sobre cidade, né? Então, o que é a vida na cidade, um texto de introdução. E aí a pergunta era, o que é cidade? Justifique sua resposta através dos nossos estudos sobre as instituições e heranças grecos-romanas. Então aqui, né, gente, a cidade é um espaço social, é um espaço de experiências urbanas, de formações socioespaciais. Vocês deveriam colocar que é um espaço do coletivo, onde você tem o seu trabalho como cidadão, você tem direitos políticos, direitos a lazer, direito à participação política. Então, a cidade é o lugar onde todos nós temos direitos e deveres, porque é um espaço coletivo, é um espaço socioespacial, tá? Para comparar com a cidade greco-romana, a gente poderia dar exemplo do Paterno, né, que tem um exemplo das simbologias religiosas, das áreas centrais da cidade, e poderia dar o exemplo também da Ágora, que é o espaço máximo, né, da questão pública, né, da sociedade em espaços públicos. Então, vocês poderiam dar esses dois exemplos e falar aí dessa importância da cidade enquanto espaço coletivo. Vai depender muito do texto que vocês colocaram também na prova, tá? A questão número 4, explique o fenômeno da urbanização e o contexto da urbanização tardia. O fenômeno da urbanização é a migração do campo para a cidade. Esse é o fenômeno. Só isso já bastaria. A urbanização tardia, ela aconteceu nos países menos desenvolvidos. Então, América Latina, África, Ásia, são os países que tiveram esse processo de urbanização mais na década de 50, de 60, enquanto que os países desenvolvidos tiveram isso durante a Revolução Industrial. A número 5, né, tinha todo um texto sobre uma infraestrutura de uma cidade urbanizada, e a pergunta era, qual a relação entre rede urbana e o desenvolvimento da urbanização de uma cidade? Quanto mais redes essa cidade tiver, transporte público, mobilidade, internet, terceiro setor, espaço financeiro, interligação com outras cidades do mundo, mais urbanizada ela é, né? Então as redes, ela é esse espaço de interligação que coloca ela como um centro principal e acaba conectando ela a outros lugares do mundo. Colocando lá que quanto mais redes apresentar essa cidade, mais um processo de urbanização, vocês já estão acertando a questão. Na questão número 6 do primeiro A, tinha uma imagem da Ágora, inclusive a mesma imagem que estava lá no nosso PowerPoint que nós trabalhamos. De acordo com a imagem, qual a função da Ágora?
qual a relação com a praça que conhecemos, tá? Então, essa questão número 6, é um espaço livre de edificações, era um espaço onde se tinha as discussões políticas, onde as feiras funcionavam, e nós temos essa herança com as praças que nós temos hoje, que viraram o campo das manifestações, a expressão máxima do espaço coletivo, da participação política, o espaço social de relação com o outro, a importância, né, de quebra do isolamento social, todos eles estariam ligados à praça, tá? Então essa, né, pessoal, foi a prova do primeiro A. Agora nós vamos para a prova do primeiro B. Bom, gente, em relação à prova do primeiro B, a prova vai pular as questões que eu já comentei, que são parecidas com a do primeiro A. Na do primeiro B, a questão número 2, que a primeira vocês tinham que assinalar a série, né? Então a questão número 2 é muito parecida com a do primeiro A, que vocês tinham que apontar os problemas das grandes megacidades. A diferença é que tinha uma tabela, né, na prova de vocês, ranqueando aí como é que essas cidades vão estar lá em 2015, como é que elas estavam em 2015, como é que elas vão estar projetadas para 2025. Então era só colocar os problemas, igual na primeira: saneamento, habitação, mobilidade urbana, né, a favelização, trabalho informal, tá? E aí ela coloca aqui quais os maiores problemas dessas megacidades. Então era só apontar isso. Na questão número 3, já comentei, era o que é cidade, tá? Então a gente já falou lá na questão do primeiro A. Na número 4, explique em que contexto histórico se iniciou o processo de urbanização e quando ela passou a ocorrer nos países subdesenvolvidos. Então muda um pouquinho só da prova do primeiro A. Aqui vocês deveriam falar que o contexto histórico se deu durante a Revolução Industrial, que é quando a gente tem aí, lá no século XVIII para o XIX, uma grande quantidade de pessoas saindo do campo e indo para a cidade, né, com essa ideia da mão de obra. E nos países subdesenvolvidos, a gente chama de urbanização tardia, que passou a acontecer ali na década de 50, de 60, quando aí sim começou o processo de expansão industrial nesses continentes ou nesses países subdesenvolvidos. Na questão número 5, qual a relação entre rede e urbanização? Já falamos na anterior. Na questão número 6, para o primeiro B mudou. Enquanto para o primeiro A foi a ágora, aqui foi o Paterno, né? Qual a relação entre as instituições gregas como o Paterno e as simbologias religiosas em nossa cidade? A ideia do Paterno, né, gente, era a ideia do local mais alto, do marco zero, da simbologia das cerimônias. Foi o que trouxe para nós aí no nosso processo de colonização, né? Essa herança greco-romana e que nós tivemos. A maioria das nossas cidades, ela tem no seu centro, no seu ponto principal, no seu marco zero, no seu lugar mais importante, a fundação de uma igreja, né, por conta do período colonial do século XVI. Tem essa ideia, né, da simbologia das cerimônias, que na verdade está muito ligado à prática coletiva, né, a ideia de que a cidade nasce desse espaço coletivo. Então era essa comparação que vocês deveriam fazer na questão número 6, tá ok? Então, essa foi a correção do primeiro B. Agora a gente vai para a correção do primeiro C. Bom, gente, na avaliação do primeiro C, a mesma ideia. Na questão número 2, né, que era a primeira questão da prova, vocês tinham que falar sobre os problemas das megacidades. Então, esse a Pro já respondeu. Nas duas outras provas caíram a mesma questão. Aqui no número 3, para o primeiro C, caiu um pouquinho diferente da questão da ideia de cidades, né? Tinha um texto lá da Raquel Ronick, que ela vai falando que a cidade é um imenso alfabeto, porque vai se desenhando o espaço da cidade, a preservação dos seus bens arquitetônicos. Aí a pergunta era: qual a importância das cidades, né, pessoal? Então, isso a gente comentou em sala, na aula. As cidades, elas onde se materializam todos os processos históricos, todos os períodos históricos e todas as funções pelo qual a cidade vai passando, né? A importância dela é que ela representa aí as suas construções,
os seus monumentos, as suas instituições, elas revelam a história da coletividade e dos períodos pelo qual essa cidade passou. Então, é possível a gente, observando uma paisagem, compreender a vida, a geografia, os períodos econômicos, os períodos sociais pelo qual uma sociedade passou. Então, essa vai depender muito de como vocês vão elaborar esse texto, né, pessoal? Tá falando para vocês justificar a partir da leitura do texto, aí vocês podem colocar, né? Deve-se preservar as instituições, impedir que essas histórias sejam apagadas, sempre que possível relembrar a história de uma cidade. Isso está lá no textinho da Raquel Ronick. Na questão número 4, explique em que contexto histórico se iniciou o processo de urbanização, igual a do primeiro B, Revolução Industrial e década de 50 e 60 nos países subdesenvolvidos, que é a urbanização tardia. Na número 5, redes, nós já falamos, né? Quanto mais redes tiver, mais urbanizada. E 6, caiu a mesma questão lá do primeiro A, para comparar a Ágora, a cidade, as praças que nós temos hoje, ok? Espero que vocês tenham feito uma excelente prova. Prestem atenção na correção, se possível, voltem várias vezes para entender, para vocês não ficarem com dúvida no que vocês colocaram, e aguarde aí a entrega dessas provas para vocês. Grande beijo!